Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Um ótimo final de semana a todos nós, muito calor para aproveitar, né, a natureza, sair para a rua para correr, andar de bicicleta, ir para a praia. Tem muita gente no litoral gaúcho, no litoral catarinense, enfim, onde você estiver, um ótimo final de semana. Tá marcando uma chuvinha aqui para o Rio Grande do Sul, que ela seja rápida e passageira para não nos atrapalhar. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é a questão do Bright White. Ele estará recuperado nos primeiros meses da próxima temporada, terá espaço no time do Grêmio, vai brigar por posição com o Carlos Vinícius, será o reserva imediato, estará à frente na hierarquia do André Henrique, ou quem sabe ele pode ser uma alternativa jogando de meia armador, ou pelo menos aquele segundo atacante por trás do centroavante. Isso pode funcionar? A gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre interesses, no plural mesmo, sobre o meia, e vamos falar também sobre a provável resposta e tudo aquilo que está nos bastidores a respeito da proposta que foi feita pelo Grêmio ao Panathinaikos para ter TT. Primeiro por empréstimo e depois a possibilidade de permanência definitiva. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros, e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. O meia que está interessando a diferentes clubes de diferentes mercados é Cristaldo. Nos últimos dias, mais sondagens. Mais clubes entraram em contato com os representantes do jogador, principalmente, mas também com o Grêmio, querendo levar o Cristaldo. O que acaba atrapalhando é o salário do jogador, que não é alto para os padrões do futebol brasileiro, mas o interesse vem principalmente de clubes sul-americanos, clubes principalmente do Paraguai e da Argentina. E esses mercados pagam consideravelmente menos. O Cristaldo não quer reduzir o seu salário. Pelo contrário, em alguns momentos no Grêmio, não tão recente assim, ele inclusive pediu a renovação e aumento. Acabou não levando, com a gestão do presidente Alberto Guerra. E a atual gestão do presidente Eudorico Roman também entende que o melhor para o Cristaldo é a sua saída. E vocês vão lembrar que recentemente surgiu a informação de que o técnico Luiz Castro gostaria de observar o Cristaldo e que o próprio Cristaldo gostaria de ficar para ser observado pelo novo treinador. Isso tudo é verdade. Mas a diretoria do Grêmio segue achando que o melhor é a saída do Cristaldo. Ela espera uma proposta oficial, efetiva e atrativa para liberar o jogador. O Grêmio não vai dificultar a saída do Cristaldo, embora entenda que esse jogador tenha alguma valorização no mercado, por isso o Grêmio entende também que pode ganhar dinheiro com a saída do Cristaldo e não simplesmente liberar de graça para não precisar pagar o salário até o fim do vínculo. O Grêmio já aceitou, mas aí com o presidente Alberto Guerra, uma boa proposta do mundo árabe e o Cristaldo não quis sair. Então tem toda essa situação também. A dificuldade se dá principalmente pela falta de desejo do jogador de deixar o clube. Mesmo sendo reserva, ele está confortável no Grêmio. Salário em dia, etc., está querendo ficar por aqui. O Grêmio está esperando, repito, uma boa investida. O Luiz Castro daqui a pouco consegue recuperar o Cristaldo? Tomara. Eu não acredito muito nisso. E a direção do Grêmio também não acredita muito nessa possibilidade. E o Bright White, será que ele pode ser o meia armador do Grêmio na próxima temporada? Ou pelo menos uma alternativa para a posição? Muitos torcedores acham que isso é sim possível. O Bright White nunca na carreira dele foi um meia. Pode ter jogado uma partida ou outra, mas ele nunca foi de fato um meia, teve sequência dessa maneira. No máximo, daqui a pouco tenha quebrado um galho. O Bright White nunca foi também centroavante, daqueles de carteirinha, de ficar posicionado na área, até pela altura. O Bright White, na verdade, sempre foi um segundo atacante. Já jogou aberto, já jogou como segundo quando o time era posicionado com dois homens de frente, mas aqui no futebol brasileiro, praticamente nenhum treinador joga com essa ideia, né? Dificilmente alguém joga com dois atacantes, porque você acaba não
preenchendo o meio-campo, porque é impossível tu não escalar 2 jogadores pelo lado. Isso é básico que no futebol atual você precisa ter. 2 extremas. Se você colocar 2 atacantes também, você vai ter 2 extremas, 2 atacantes, e o teu meio-campo, que necessariamente precisa estar povoado, terá apenas 2 jogadores. Então dificulta. Se o Bright White for escalado como meia no Grêmio, ele vai ter que ter uma noção de preenchimento de espaço muito grande. Ele vai ter que praticamente aprender algo novo. Ele vai ter que aprender totalmente a jogar numa nova função. E não é qualquer função, gente. Por exemplo, pegar uma lateral, né? Não que o Bright White vá fazer uma lateral, mas só comparando aqui as posições. Um lateral é mais fácil de tu aprender a ser lateral, embora tenha o desgaste físico, né? Do vai e vem, desse futebol que está cada vez mais intenso. Mas não é uma posição tão difícil de aprender. Tu pega ali de zagueiro, bom, muitos volantes acabam aprendendo a jogar de zagueiro, né? É só pegar o posicionamento ali, se tu tiver um bom poder de marcação, tu joga. Como primeiro volante, tu joga também. Claro, o segundo tem que ter uma qualidade a mais. Mas como primeiro, se tu tiver um senso de posicionamento e uma boa marcação, tu também joga. Agora, como meia, é muito difícil, gente. O meia, ele é protagonista. Não tem como o meia não ser protagonista. Não tem como o meia ser um quebra-galho. Ah, um jogador ali mais ou menos vai ser o meu meia. Aí teu time não vai produzir. Aí não adianta a gente não querer o Cristaldo e, quem sabe, negociar o Cristaldo e colocar um jogador que vai ser também pouco participativo. Porque o meia, né, a gente chama de o 10, né, embora nem sempre o jogador dessa posição use essa camisa, mas esse jogador ele tem que chamar a responsabilidade para ele tem que tocar na bola toda hora, ele tem que ser o maestro do time. Será que o Bright White tem realmente essa condição? Eu acho que muitos acreditam nisso por um lance, um final de jogo, não lembro exatamente qual era o adversário, mas acho que era uma partida da Sul-Americana, quando ele recua, o Arezzo é o centroavante, ele dá um passe, o Arezzo faz o gol. Se eu não estou enganado, era um time da Sul-Americana, um time fraco, um jogo na arena, uma circunstância ali no final da partida. Tenho dificuldade de acreditar, mas talvez seja pelo menos uma opção aí para uma alternativa de jogo em algum momento que o Grêmio precise mais. Agora, o Bright White como titular de meia, não vejo dessa forma, mas é uma opinião e quero evidentemente a tua aqui nos comentários. Olha só, TT, o Grêmio enviou a proposta de empréstimo com valor significativo, 1,5 milhão de euros pelo empréstimo de um ano e depois a possibilidade da compra efetiva, pagando mais. A provável resposta do Panathinaikos dentro daquilo que o Grêmio tem conversado com o próprio TT e com o seu representante. A gente fala sobre isso, mas antes eu preciso te dizer que a Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, porque não para de fazer sucesso e não para de crescer, porque tem muita qualidade. Tem em Porto Alegre, em diferentes lugares, em Canoas, em Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, abriu uma nova em Torres, está abrindo em São Paulo, tem outros lugares também. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Diferentes combos, diferentes tamanhos, diferentes sabores que tu não encontra em outros lugares, salgados e doces, modificações para deixar do teu jeito, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista, é na Hora do Pastel. E o cupom Grenal10 te dá 10% de desconto, por ter visto aqui no canal. Cupom Grenal10, 10% de desconto na Hora do Pastel, ok? Seguinte, o Grêmio está aguardando a resposta do Panathinaikos da Grécia na proposta que fez para ter o atacante TT. O Grêmio tem um acerto com o jogador. E o Grêmio tem exatamente este acerto como o principal trunfo na negociação. O Panathinaikos precisa aceitar. E eu quero dizer para vocês o seguinte, pegando as informações dos negócios que já foram feitos até aqui na carreira do TT e a valorização que esse jogador ainda tem na Europa, dificilmente o Panathinaikos aceitará ser investido do Grêmio. O TT saiu do Grêmio por uma bolada para jogar no Shakhtar da Ucrânia. Ele sai do Shakhtar e ele joga em vários outros importantes clubes da Europa. Nunca primeira linha, né? Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Barcelona, Manchester, etc. Não. Mas vamos lá, jogou em importantes clubes. Depois do Shakhtar, ele jogou
no Lyon da França, tradicional clube. Jogou no Galatasaray da Turquia, tradicional clube. Jogou no Leicester da Inglaterra, que não é, né, dos melhores da Inglaterra, mas, pô, recentemente ganhou a Liga Inglesa, né, ganhou um patamar diferente, querendo ou não. E agora está na equipe do Panathinaikos. Foi contratado pelo Panathinaikos não como mais um jogador, foi contratado pelo Panathinaikos como o principal jogador, para ser o cara do time, o protagonista. Tanto é que lá ele veste a camisa 10. Ele é o dono da equipe. Jogou muito bem na primeira temporada, correspondeu num primeiro momento e caiu de produção na segunda temporada, que é a atual. Por isso eles estão aceitando a negociação. Colocaram ele, inclusive, para negócio. Mas veja bem, a fase é ruim do time, do TT também, né? Por isso eles querem mudar, reformular de alguma forma, mas eles não querem rasgar dinheiro. Eles não vão doar o TT porque eles fizeram um investimento importante para contratar o TT. Então essa proposta que fez o Grêmio, ela tem os dois lados. Pelos valores, a tendência é de que ela seja recusada pelo Panathinaikos. Mas o trunfo do Grêmio é o desejo do jogador. Inclusive até tem uma foto publicada do TT vestindo a camisa do Grêmio, a atual camisa do Grêmio, número 14 e tal. O TT tá querendo muito voltar pro Grêmio. Tá querendo muito voltar pro Grêmio. Isso pesa. Isso pesa. É claro que depende também dos dirigentes do clube. A gente viu, por exemplo, aqui no Grêmio, o Arezzo não queria permanecer, queria ir pro Peñarol, queria ir pro Peñarol, queria ir pro Peñarol. Foi pro Peñarol. Foi e agora foi de novo, né? O Kike Oliveira quis sair, mas nesse caso o Grêmio também queria, né? Mas quando o jogador bate o pé, muitas vezes ele leva. Não é regra. O Kike queria ir pro Nacional, o Grêmio falou não, vai pro Bahia porque a proposta do Bahia é melhor. Então tem isso também. O Roger Guedes, o Grêmio tentou, o Roger Guedes queria, etc. Não veio, o Al-Rayyan trancou o pé. Mas eu quero dizer que tem uma diferença muito grande entre TT e Roger Guedes. O Roger Guedes queria, aceitou os parâmetros do Grêmio, mas ele não incomodou lá para sair. Ele não forçou lá para sair. E a informação que eu tenho é que o TT, não que ele vai encher o saco, incomodar, para criar um clima ruim no Panathinaikos, não. Mas ele vai chegar lá nos dirigentes e vai dizer, olha, me liberem, eu quero sair, eu quero voltar para o Grêmio, eu quero voltar para o Brasil, aceitem a proposta. Talvez o Grêmio tenha que aumentar a proposta. Isso é bem possível, tá? Que o Grêmio tenha que aumentar a proposta em relação à atual. O Grêmio está esperando essa resposta, mas esses são os fatores que fazem a gente pensar para um lado e para o outro em relação à possível resposta da equipe grega. Ok? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.